Bora, fiel, se liga nesse trecho que eu separei com o craque Neto aí, descendo um pau nos imundo após as frases homofóbicas dirigidas ao Romero antes do jogo e também algumas situações que aconteceram durante a partida. Incrível, né? Os caras podem fazer de tudo. É homofobia, é racismo no último jogo lá contra o Cerro Porteño e nada acontece. Só o Corinthians que jogou com o portão fechado quando aconteceu um caso parecido. Engraçado, né? Então, se liga no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiro você, Quesada, o que você viu do jogo? Eu vi você depois comentando no seu Instagram. Sim. Eu vi você falando. Qual é a ideia? O que aconteceu? E por que o Corinthians tomou esse chocolate? Bom, 2-0 foi pouco. O Palmeiras criou muito mais, não precisa nem dizer isso. 2 bolas na trave. Muitas críticas em relação ao Donelli. Do quê? Eu acho que no segundo lance, Neto, porque tem gente que acha que ele falhou nos dois. Eu sei que as pessoas... Eu não acho que ele tenha falhado. Sabe por que as pessoas vão falar isso? Porque as pessoas já não têm uma certa visão em cima do menino. Boa vontade. Não tem boa vontade, não fala das defesas que ele fez e as 2 bolas não eram defensáveis. As 2 bolas, o Hugo também tomaria o gol. Pra mim. É que fica aí a visão do Hugo, né? Aí se o Hugo tivesse, ele pegaria. Se o Hugo for mais comprido. Mas você viu a bola que o Piquerez deu, ele meteu de chapa, a outra também, mas sem condição nenhuma, o menino não teve culpa nenhuma. É o que eu falei no meu comentário ontem, repito aqui, Netão. Pra mim, né? Não, mas a gente concorda com isso. Eu tô falando que pessoas acham que ele falhou. A internet, né? Eu acho que a gente precisa. Quanto mais quanto mais fizer isso, mais like tem, né? Fala a verdade, irmão. Não fala pra ter like, porra. Fala a verdade, pô. A bola foi no canto, do lado esquerdo. Por que ninguém marcou? Por que a bola saiu errada chutando pra cima e o Carrilho não marcou? Porque ninguém fala isso. É isso. Por que ninguém fala isso? Porque ninguém fala do segundo gol, que a bola vem e não tem ninguém na marcação. Ninguém fala isso, aí vai falar do menino, que é fácil falar do Matheus Donelli. Ele não falhou em nenhum dos gols, pra mim. O lance do primeiro gol, ele faz uma defesaça na tentativa do Gomes, aí bate escanteio. E aí o Carrillo vai disputar a bola com o Piquerez e perde. Aí eu vi muito mais mérito do Piquerez no chute do que outra coisa. E no lance do Emiliano Martinez, Neto, sozinho o Emiliano Martinez. Sozinho. Para marcar o segundo gol. É claro que se você puder escolher, e qualquer corintiano vai fazer isso, é melhor escolher o Hugo Souza ao Donelli. Mas a pressão em cima do garoto mas você não pode julgar o gol, vocês aí. Vocês não podem julgar o gol pelo Hugo. Dá uma olhada na curva da bola, rapaz. Onde ele meteu a bola, cara? Piquerez que chutar. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Mas ele tinha que ter esticado, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz... Eu concordo em relação a isso, acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada, um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele, por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com 2 atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que 8 cartões? 8 cartões, 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília. Uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes e falaram assim, meu irmão, primeira bola, porrada, segunda bola, porrada, terceira bola, porrada, quarta bola, porrada, perdeu a bola. Pô, o Corinthians achando que tava jogando. Um amistoso. Não é assim, né? Dá. Ainda mais do seu aniversário. Pois acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que ele tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi um achado. Porque, olha só que eu falei na rádio Craque Neto. Pois eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas sabe, é difícil você tirar lateral esquerdo, né? É difícil você tirar lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral.
E botou outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa, no caso deles 9. O ano passado, quando não tinham ainda o Anrilet, e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? Três zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques, eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso e eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso, assim, ó. Mateuzinho jogou bem? Não. Kaká jogou bem? Não. André Ramalho jogou bem? Não. Matheus Bidu jogou bem? Não. É culpa do Donelli. Não. Hugo jogou bem? Não. Ranieri jogou bem? Não. Carrillo jogou bem? Não. 7 jogadores. Só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy. Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar, e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrillo. Então, não é só anular o Carrillo. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final. Todos jogaram bem. Então. Inclusive o Carrillo, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu, porque os outros estavam jogando bem. Então, é isso que eu me perguntei a hora que eu ouvi esse comentário, essa colocação, essa resposta do Abel. Quer dizer, que ele fez o primeiro jogo no Allianz. Não deu para aprender, não deu para treinar, que teria e como fazer para anular o Carrillo. Aí no segundo jogo, ele conseguiu anular, mas não conseguiu vencer. Sabe quem jogou bem pra mim? O Memphis. O Memphis jogou melhor do Corinthians, O Memphis foi o único cara que procurou o jogo. Tocou a bola, saía. Pau, caramba. Ele deu aquele chute lá, eu não entendi o que aconteceu. Vocês entendem? Então fica muito cômodo quando a pessoa justifica isso sem valorizar as dificuldades que ele acabou superando. O que ele fez, velho? Pra mim, ele errou o chute. Ele foi tentar chutar no gol e errou o chute. Vamos lá, vamos ver. Que também isso é muito insignificante pra mim, sabe? Discutir isso. Você tem que perguntar pra ele. O que ele fez? Eu não posso. O que ele fez? Taticamente, naquela hora, o que dá pra ver é que o Corinthians, que não tinha meia, não tinha o Garro, não tinha o Coronado, ia tentar fazer uma coisa com Bidon e Carrillo. O que o Corinthians tenta? Fora de casa, subir a marcação, né? Ele perde a posse de bola, então o Corinthians, me pareceu nesse momento, vai abdicar da posse de bola e vai tentar jogar no erro do Palmeiras. Mas o Corinthians errou deste segundo até o último. E uma coisa também que a gente tem que elogiar é a postura do Palmeiras. Sim, jogou muito bem. Porque o Palmeiras jogou muito bem, teve uma postura realmente de faca no dente, ó, a gente não vai perder para esses caras. A gente já perdeu o Campeonato Paulista, perdemos 2 paulistas, os caras vieram aqui, ganharam da gente, e o time do Palmeiras entrou com uma garra. Tipo o Corinthians. Que faltou na final do Paulista. E que faltou na final do Paulista. E o que o Corinthians teve não teve. Isso, mas aí, o Corinthians, se você colocar o time do Corinthians jogou com Carrillo, Memphis, Roberto, Breno Bidon, Mateuzinho, André Ramalho. O time do Corinthians jogou com a maioria dos titulares. Só que não jogou aquilo que tem que jogar num derby. E que eu entendo perfeitamente. E não é por isso que todo mundo já tá dando um pau do Corinthians. Não. É um jogo diferente de todos os outros 37.
Isso é um jogo diferente. Só que o Palmeiras mereceu meter um 5 no Corinthians. E isso a gente tem que falar, que é Sada, Marília e Godoy. Não, a gente não pode nunca enganar ninguém. Realmente, 2-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter sido pior. E o Vitor Roque faz o gol, né? O gol foi anulado. Enfim. Agora, o time do Corinthians, se continuar nessa nhaca aí, vai ter que mudar a chave. Vamos lá, mas a nhaca que ele jogou... Vamos lá, que essa nhaca que ele jogou contra a equipe do... Esse jogo. Isso, esse mas jogo. ele não vai ficar com essa nhaca. Sim. O Memphis não vai, o Roberto não vai. O Roberto faz 15 gols no campeonato. Claro. O Carrilho vai jogar outra bola. Claro. A gente tem que analisar esse jogo de uma maneira, mas não colocar o Corinthians como um monte de gente tá colocando. Olha, o Corinthians vai cair. Olha, o Corinthians... Desculpa, cara. Isso não. Eles jogaram mal, mas só isso. G6. O Corinthians é G6, briga por G6. Só isso. Briga por G6, o Corinthians empatou com o Bahia e o Corinthians ganhou do Vasco, meu. Vai ter resultado contra o Bahia. Pô, você tá de brincadeira, Godoy. Esse é o Palmeiras, esse rendimento que o Palmeiras teve no jogo é o rendimento que o torcedor espera que esse time, com esses jogadores, tenha. Não estava tendo. E por isso a manifestação de descontentamento do torcedor do Palmeiras. Jogou aquilo que o torcedor espera que esse time jogue quase que todos os jogos assim. É claro que a motivação para enfrentar o Corinthians era diferente, principalmente nessas circunstâncias após a decisão do título do Campeonato Paulista. Mas é esse Palmeiras, com esse rendimento, que o torcedor espera. Então vamos lá, eu analiso futebol individualmente. Sempre fui assim como comentarista. Eu não sou um analista de muita tática, porque eu não vejo muito isso, sabe? Mas eu respeito todo mundo que enxerga 4-4-2, 4-3-3. Às vezes eu não consigo enxergar. Sabe, eu não consigo, mas muita gente enxerga e tá tudo bem. Felipe Anderson jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas na posição dele dessa vez, mas jogou bem, mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol jogou bem. Quase fez outro, jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba, pra mim foi o craque do jogo. Sabe, então, se você pegar individualmente o Estevão, não foi o Estevão que eu acho que todo mundo acha, ou que todo mundo pensa do craque que ele é. Mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. Pra mim, Quesada, Marília e Godoy. O Palmeiras está se encontrando, né? E nada melhor do que um duelo contra o maior rival para voltar a ter a confiança necessária e caminhar firme aí para uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Palmeiras já está classificado na minha visão. E acertar nesses 2 meses o time que vai disputar o Mundial de Clubes, né? Agora, imagine se o Palmeiras perde para o Corinthians, como seria... O que nós falamos na semana passada se o Palmeiras no Mundial? Eu falo por mim, que o Palmeiras não classificaria. Com esse jogo de ontem, o Palmeiras pode classificar entre os dois. Dá para sonhar, óbvio. Com o Porto, Inter de Miami e Al-Ahly do Egito. Dá para classificar, mas eles vão fazer um esforço danado pro Inter de Miami classificar, viu? E se ganhar do Porto, o Palmeiras tem chance de classificar. Porque o Messi tem que estar. Porque se o Messi não tiver, como é que vai fazer? E é o terceiro jogo. Inter, Miami e Palmeiras é o jogo da classificação. Você acha que vai botar os caras no primeiro jogo. Isso. Do Palmeiras que você viu, Marília, a perspectiva agora de brigar para ganhar título? Acho que sim, eu acho que o Palmeiras tem boas notícias dessa partida, além dos 3 pontos, a terceira vitória consecutiva, né, contando no meio de semana de Libertadores. Acho que a entrada do Paulinho muito interessante, depois de bastante tempo, depois ele é bom de bola, hein? É bom de bola, acho que pode ajudar. Acho que o Vitor Roque chegou com muita expectativa, há muito tempo que a torcida do Palmeiras espera o 9, e ainda que não tenha valido o gol dele, você percebe que é um jogador que já começou a pegar atração nesse tipo desse mas não pode o centroavante de 150 milhões, 8 jogos, não fazer um gol, né? Sim, concordo. O Roberto, a gente acabou com ele. Mas eu acho que agora ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele não estava jogando bem. Foi o melhor jogo dele, ele jogou bem. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com o jeito que o Palmeiras jogou também. O jeito que ele estava jogando antes com um jogador enfiado dentro da área não era... Porque antes o Abel estava pisando na bola. Então, exatamente, eu acho isso. Mas, Neto, eu queria deixar registrado aqui, porque algumas coisas acontecem no futebol e elas não devem poder nunca.
Homofobia, não existe homofobia do bem. Homofobia é homofobia. Pode ser contra o Romero, pode ser contra o jogador do São Paulo, pode ser contra qualquer jogador. Homofobia não é legal. O que aconteceu com o Romero ontem, lá em Barueri, não pode acontecer em nenhum estádio. Mas os decibéis... Porque o Corinthians não foi punido quando foi homofóbico? Foi punido. Os Palmeiras têm que ser punidos porque foi homofóbico. É igual o Grêmio, que foi o único time do Brasil que perdeu, foi desclassificado por atos de racismo. A gente tem racismo em estádio toda rodada. A gente começou o campeonato brasileiro... A gente não brigou pelo Luigi? Não brigamos pelo Luigi? Exato. O que o Flamengo fez, a torcida do Flamengo? Foi lá e xingou o Luigi. Ninguém xingou o Luigi. E a torcida do Palmeiras, no meio de semana, agora teve um cidadão, mas não é nem um cidadão. Só que a gente tem que dar moral pra diretoria do Palmeiras. Sim. Eles identificaram, puniram, não compra mais ingresso, saiu fora. Tá certíssimo. Beleza. Tá perfeito. Eu acho que tem que ser sempre falado, e não é só para falar porque o do Palmeiras pode, do Corinthians não pode, o do Corinthians pode. É porque a gente tolera... Aí, ó. Pode deixar o som, velho. A gente tem que mostrar pras crianças. Vem pra mim aqui. A gente tem que mostrar pras crianças que assistem a gente, pras mães que assistem, para aqueles que têm filho gay, trans, porque a gente tem que mostrar que isso não pode acontecer. Isso não pode, porque o mundo mudou. O mundo mudou. Antigamente a gente fazia isso, mas o mundo mudou. E se a torcida faz isso, se as pessoas gritam assim, o filho dessas pessoas vão fazer igual. Exatamente. É isso. É só isso. Pune. Não precisa acabar com a torcida, não precisa acabar com ninguém, não precisa matar ninguém. Pune. Olha, não aconteça mais. Só isso. Mais nada. É isso. É tomar atitude. Tá bom? Como eu sabia que fosse seu aniversário, essa camisa aqui é a camisa retrô que eu tenho, que eu faço, né? E que eu dou para as pessoas que eu gosto. As pessoas que eu não gosto, eu não dou. E tem muitos que não são corintianos que ganham essa camisa. E eu acho a camisa mais bonita do Corinthians da história, que é a camisa preta, né? É mesmo. Essa camisa aqui é a camisa minha, que é uma camisa retrô. E essa camisa eu trouxe pra você, Marília. Muito obrigada. Que é de camisa manga comprida. E que poucas pessoas têm a camisa de manga comprida. Pois eu assino pra você. Muito obrigada. Essa camisa com todo carinho Essa pra me deu você. muitas alegrias. Essa camisa é muito linda. Uma das linda. camisas mais bonitas. Depois, se vocês quiserem, eu até dou Eu tenho, você me deu uma manga dessa. comprida. Eu te dei a de manga Não sei se comprida? você gosta tanto de mim, mas você me Mas eu dei presenteou. pra você porque eu gosto de você. Porque o Godoy não pediu. Se quiser, Godoy, eu trago uma pra Craque você com o Neto, maior deixa eu prazer. falar uma coisa pra você. Rapidinho. Até a sua cueca, se você me der, eu Ih, guardarei. rapaz. Eu Tá. guardarei. Godoy, porque há um problema. Você Há um está... problema. Eu não uso cueca. Ih, rapaz. Então não Eu dou a ganha- calça pra você. Eu não ganharei a tua cueca. Mas eu vou te dar a porque calça. você está no meu coração e você sabe disso. Eu sou um amigo. sou eternamente grato ao que você fez por mim. Você sabe. A verdade e gratidão é um dos maiores prazeres que a gente tem que ter na vida. E a maior fé que você possa ter com seus filhos, com sua família, com tudo, é você ser grato para as pessoas que te ajudam e as pessoas que gostam de você. Então esse foi o jogo aberto no apito final com o Neto, o Godoy, a Marília e o Quesada. Engraçado, né, que os caras podem fazer de tudo, né? Xingar o jogador com palavras homofóbicas. No último jogo lá, um torcedor do Palmeiras, dos imundos aí, dos lixos, fez um ato de racismo ali e não vai acontecer nada, cara. E também não vai acontecer nada nesse lance aí, antes do jogo, que começaram a xingar o Romero ali com palavras homofóbicas. Só o Corinthians que foi punido em 2021, se não me engano, 22, com portões fechados contra o Vasco, quando teve um caso de homofobia contra o São Paulo. Depois disso, vários times tiveram casos parecidos, até piores que o do Corinthians, Flamengo, Fluminense, o próprio Palmeiras, e nada acontece com esses caras. Engraçado, né? Se fosse o time do Corinthians, fosse a torcida do Corinthians que tivesse feito isso com o jogador do Palmeiras, no dia seguinte o Timão já teria sido denunciado pelo STJD e com certeza ia jogar com portões fechados de novo, né? Engraçado, né? É muito estranho o que acontece nos bastidores. Futebol é muito sujo, cara. Então os caras podem fazer o que quiser, não tem que fazer, né? E com relação ao jogo tem que falar. O Corinthians deu um chute no gol, cara. Foi dar um chute aos 47 do segundo tempo, ridículo, derrota ridícula, os caras entraram sem vontade nenhuma, parece, entraram com medo. Mano, contra esses caras você tem que entrar pra quebrar a perna, cara. Se for entrar pra quebrar o cara no meio, tem que quebrar o cara no meio, não pode dar mole, que vai entrar mole num jogo desse, cara. Vai ser engolido, cara. A nossa sorte é que o segundo turno, obviamente, é na casa do Corinthians. A gente tem a chance de dar o troco nesses caras, nesses lixos, nesses mundos.
Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Sei que daqui pra frente até os próximos vídeos vai ser muito chato, porque vamos falar da derrota, vamos tentar criar crise dentro do Corinthians, como sempre. Até o Neto tá mais tranquilo, cara, falou que, mas gente, não é crise, é uma derrota, já era 2-0 fora de casa, não é pra criar crise desse jeito aí. Próximo jogo contra o Fluminense em casa, e depois tem mais um jogo contra o Sport Vitória em casa, eu não lembro. Então é isso, então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.